Em cada expiração, a gente vai liberando aquilo que ainda nos pesa, aquilo que ainda aperta o peito, aquilo que foi pesado no dia de hoje, aquilo que não faz mais sentido, aquilo que não escolhemos mais. Em cada inspiração, sinta que essa energia, esse ar, esse oxigênio entra num dourado. E esse dourado vai preenchendo o seu pulmão e se espalhando pela corrente sanguínea por todo o seu corpo. E você se vê nesse dourado, nesse luminoso, nessa cor do eu. Coloca a sua concentração no seu coração. Perceba que ali se acende uma chama. Não porque você a trouxe de fora, mas é uma chama que se acende a cada vez que você, com os olhos da alma, olha para dentro de si mesmo. Deixe nascer essa chama que é dourada, a força do sol, a força da sabedoria, que é rosa, a força do amor, e que é azul, a confiança, a fé, a vontade divina. E você vai percebendo que essa chama trina, ela vai ganhando cada vez mais espaço. Em cada inspiração, ela aumenta de tamanho e vai se espalhando por todo o seu corpo. Você a vê se entrelaçando aos outros centros energéticos, aos chakras, espalhando a sua cor, a sua luz, a sua energia de equilíbrio em cada pedacinho seu. Todos os seus chakras se alinham num movimento em espiral que também se expande além do seu corpo físico. E essa expansão vai chegando nos seus corpos sutis, tomando conta de todo o seu campo. Você é esse magnetismo, você é essa luz, você é essa força. Visualize agora o seu eu sou, um gigante em luz, que se aproxima como uma roupa que vem do alto e a gente veste pelos braços.
vá fazendo o esforço de puxá-lo para baixo no seu corpo mentalmente. Mentalize que você se abre, que você permite, que você está pronta para que esta conexão com tudo que você é, a sua verdade mais pura, a parte que nunca se perdeu, aquilo que é e sempre será, que talvez só deixe de ser quando finalmente, terminada todas as experiências, você retorne e se funda novamente à fonte. Até lá, este eu está aí disponível, sendo base harmônica para tantos fractais, tantas partes suas. Invoque-o, vista-o, chame-o para fazer parte de você. Ele aguarda por isso. Beba da sua sabedoria, das muitas experiências. Deixe que as águas das muitas vivências inundem você. Oi? Banana? Não, tá fazendo uma e, tapioca. e se torne inteiro. E se torne um com aquilo que você já é. Você é um universo inteiro. Você é tudo aquilo que precisa ser. Em você, toda a mente divina está contida. Você é o pai, a mãe e o filho. Não tenha medo de sê-lo. Não tenha medo de tomar posse do seu eu. E como quem assume o comando, sente-se nesta sala de comando que é você e observe este seu eu que joga o jogo da dualidade. A partir deste ponto não há dor, não há sofrimento, não há excessos de forma alguma. Há somente o olhar de quem fez as suas escolhas. Experiencia, aprende e expande até retornar para casa. Porque não se esqueçam, amados irmãos, vocês, cada um,
você. Você é o caminho. Você é a verdade. E você é a vida. E você não chegará ao Pai, senão por si mesmo. Obrigada, obrigada. Coerência nessa energia. É um respirar profundo de conexão com a nossa alma, nosso eu sou, para que o nosso amor, a nossa sabedoria e a confiança possam transbordar a partir do centro do nosso coração e entender que, enfim, nós somos mestres e a grande jornada não é sobre ser mestre ou professor de alguém, mas é sobre ser nossos próprios mestres, como bem dito pela Elis, mestre dos nossos pais, mestre de todos os seres que existem em nós, deixando transbordar toda a nossa criatividade, da nossa sabedoria, essa energia dourada dela, fazendo ela se fundir com o amor e com a confiança que a gente já tem, que a gente precisa naquele exato momento, que não é sobre ensinar ao próximo, é só sobre transbordar aquilo que há dentro de ti, o amor, essa energia. Só que para isso a gente precisa ter essa respiração, esse centramento profundo, para que a gente possa enxergar em profundidade ainda aquelas camadas, os bloqueios, os medos que ainda estão escondidos em forma de outro olhar, é se colocar com prontidão para a gente olhar, criar a abertura e o desapego das nossas versões. É um desapego diário, é um desapego constante de tudo que aquilo que a gente julga como pré-conceito, real, é se colocar no fluxo e se permitir a compaixão no olhar que todos possuem a sua luz, assim como você também tem sua luz, ele também possui a sua sombra, assim como você também possui a sua sombra, está tudo certo. O importante é repetindo, me vem muito forte meu sentir, apenas o meu sentir, e que se ressoar com alguém, está tudo certo. O importante
nós, de todas as nossas versões, de todas as nossas realidades, de todas as nossas partes. Este é o tirar o peso da responsabilidade de encher a tela com o mundo, com o coletivo, com tudo ao nosso redor. É colocar a leveza e o amor e a responsabilidade comigo. Aquele meio doente, mas que eu decido em colocando amor no meu mais e mais. E aí vai crescendo, verdade. Cada vez. Obrigada, Elisa, por essa energia tão linda que já estava aqui. Bom, Essa chama dourada, né, sagrada que existe dentro da gente, e sempre existiu antes de a gente nascer nesse corpo humano, e sempre vai existir quando esse corpo não mais estiver na Terra, é a nossa verdadeira identidade, né? É o nosso eu real, além dos nomes, Ana, Karina, Elis, Rosinha, Flávia, Isete, Larissa, todo mundo, né? Além da nossa profissão aqui, da idade, das nossas histórias, do que a gente vive, dos desafios que a gente tem, dos êxtases que a gente tem. O eu sou é quem somos de verdade, né? A nossa expressão mais verdadeira em Deus, na fonte do amor. Então, quando a gente traz essa presença, né? Essa certeza de que nós somos, é como se uma força, essa chama sagrada mesmo, né? Ela se expande dentro de nós e nos sustenta. Então, que a gente tenha sempre essa presença ativa na gente em todos os momentos, sejam eles os mais divinos, né? Quando a gente está naquela presença mesmo que o nosso mundo interno de amor, de beleza, a gente consegue ver ele manifestado. E também nos momentos em que a gente está mais identificado com o personagem, né? E que às vezes se torna desafiador que a gente respire, como a Ká falou, né? Da importância da respiração. Respiremos, paremos um instante e trazer para esse corpo essa presença que a gente é, essa luz sagrada, que daí tudo vai se realinhando e a gente segue no fluxo de quem a gente verdadeiramente é. Até antes de a gente entrar, a gente estava conversando rapidinho e eu estava comentando, né, às vezes, dos desafios que a gente tem no nosso dia, né? Eu estava comentando um caso, eu como mãe, né? Uma das minhas filhas, às vezes, tem momentos desafiadores e que nesses momentos, assim, quando o bicho pega mesmo, sempre me volto para essa conexão que eu já sou, né? Que é quem nós somos. Não tem como ser separado, porque já é. E daí eu me paro um momentinho, me concentro. E eu sou. E daí a minha força vem e vai
vai limpando ali os medinhos que a personagem às vezes ainda tem, né? Como mãe e tudo mais, e tudo se encaixa, né? Então é um treino, como a Elis falou, é como se fosse, vamos vestir essa roupa, entre aspas, né? Vamos permitir, dar permissão para quem a gente é, essa luz sagrada, essa força imensurável. Vamos dar permissão mais e mais para essa integração nesse corpo, né? Que o corpo tem as suas memórias de dor ainda. E a gente está liberando, estamos liberando. Quanto mais permissão a gente der, mais fluido fica, né? É isso. A força que somos que nos sustenta. É sustentar essa luz toda que a gente é. É, Gratidão. assim, obrigada, minha. A trouxe esse ponto, esses desafios. Eu também falava pouco, né? E queria compartilhar. Não é sobre ver um mundo cor-de-rosa. Né? O que a gente traz aqui é um estado real que a gente sente dentro da gente. Eu saí do trabalho para um caminho e eu presenciei um furto de um celular que poderia ter sido meu. E aquilo me doeu de uma forma tão grande de ver que tem irmãos, né, que precisam. Então, essa doença, isso existe furto, existe assassinato, existe vários crimes, né, distantes da fonte criadora. Mas é esse respirar, né? Magoa, dói, fere, de uma certa forma, impacta a gente, mas é nesse respirar que a gente se encontra sempre em compaixão. Eu acho que assim, foi isso que me veio, tá me vindo durante o dia. Não é sobre deixar de ver tudo que acontece, é sobre ver tudo que acontece, você conseguir respirar, se centrar e ainda encontrar essa compaixão, ainda encontrar o amor dentro de você que traz compreensão, entendimento, te dá um acolhimento, né? Às vezes não dá um acolhimento àquela pessoa que está numa frequência muito diferente da nossa, mas dá um acolhimento a nós mesmos, essa compaixão. Né? Isso me coloca um senso de relacionamento mesmo, de conexão com a nossa fonte, com o nosso eu superior. Não é sobre só olhar esse mundo todo cor-de-rosa, mas a gente tem a opção de envolver todos os problemas nessa cor rosa de amor, né? E assim a gente vai seguir a nossa jornada, mas acolhendo tudo que acontece no nosso. E aí que entra também o nosso olhar crístico, né? Olhar com os olhos de Cristo, olhar além, né? Que dentro de cada um está o eu sou, né? Apesar de qualquer experiência que aquela pessoa, aquele personagem esteja vivendo, ele não é o personagem, ele não é a experiência, ele é além, muito além. Ele é a luz viva, né? Ele é o filho amado da fonte que tudo é, Deus Pai, Mãe, vida. Então, esse olhar crístico, né, é que a gente está limpando os véus para ver de verdade, ver a realidade, né? E isso não é, ver pirlim-pim-pim, muito pelo contrário, é ter a consciência plena, né, do que a gente está, o mundo que a gente está vendo, mas a gente sabe que é muito além disso, né?
Então aí entra a compaixão, entra essa visão, né? E eu acho isso uma das preciosidades, assim. E a gente a Gi, a Flavinha, né, que estão com a gente nos estudos do SEM, o SEM traz muito isso, esse olhar além, né, olhar o Filho Santo, como o livro traz, né, o Filho perfeito, o Filho santificado do Pai, que são os termos usados pelo livro, né. Mas é isso, é a visão crística. Então, eu sou tão grata, sabe, gente? Eu sou tão grata por hoje sentir dessa forma e tá a cada dia me lapidando para isso, né? E como eu falei antes, eu tenho, claro, meus desafios como todo mundo aqui tem, né? Mas essa verdade dentro de mim me dá uma força, uma gratidão tão grande. E eu adoro falar sobre isso, todo mundo sabe, adoro. Me deixa vibrante, assim, feliz, transbordando de alegria, de amor e de certeza que a gente está começando a colher os frutos das nossas sementes aí, que a gente planta, né? Todos os dias. Eu agradeço, eu me emociono, porque é isso, né? A gente é jardineiro junto com nossos mestres, nossos guias, nossos irmãos, que são nós mesmos, né? Mas enfim, né? Vocês me entenderam, né? Obrigada. A gente que agradece. Eu quero agradecer a Liz, né, pela condução, maravilhosa condução, né, desse mergulho, esse mergulho no coração, né, o sol que nós somos, essa chama trina, né, e eu senti bem forte, aí quando a Liz pediu, né, essa conexão, essa integração na presença eu sou, eu senti bem forte, porque a gente se concentra e coloca toda a nossa atenção, né, nessa presença que é representada pelo cardíaco, pela chama trina, né, que somos, por essa frequência amorosa. E a gente está, né, ali imerso nessa energia tão sutil que é a presença eu sou, né? As conduções, né, de Liz são maravilhosas. E na presença, né, essa presença eu sou, ela, né, o coração, a gente sente uma energia diferente, né, batendo assim, e, e o que me vinha você, né, já somos tudo, você não busque fora, você já é. Você não precisa de motivos para amar, você é o amor. Você veio aqui para expressar tudo o que você já é, tudo o que somos, né? No sentido de, eu via como um só, né? E esse grande sol, né? Eu vejo como um sol bem brilhante, nossa, né? A presença que somos, mostrando que esse olhar e essa energia, ela é sempre de dentro para fora. Eu não olho para fora, eu olho para dentro e irradio. Porque quando eu olho para fora, eu me distraio, para fora no sentido cognitivo, e quando eu estou usando a mente, eu estou me distraindo. E quando eu estou centrada no coração, eu irradio e desperto. Né? Esse despertar que Liz nos trouxe tão bem, né? Tão belamente. E esse despertar, esse olhar de dentro irradiando. E eu senti claramente essa energia, né? O motivo de você irradiar não, né, não existe fora, é uma ilusão, não existe o fora. Você olha para dentro, sente esse amor, essa potência
e irradia, e o campo ele expande de amor, né? Compaixão, perdão, compreensão, gratidão de estar aqui, né? Gratidão por estar aqui, vivendo essa experiência que ela é temporária, a gente nem sabe, né? Quanto tempo estaremos aqui. Se é 50 anos, 60 anos, 70 anos, né? A gente não sabe. E a gratidão de estar aqui, vivendo esse momento. Então, desse olhar para dentro, né? E sair desse olhar do fora, porque aí eu saio do fora, porque o fora, ele é espelho, né? Fora ele é espelho. Então, às vezes eu quero mudar o reflexo. Como é que eu mudo o reflexo? Eu não mudo o reflexo. O reflexo sou eu, o fora sou eu. Então, eu olho para dentro, né? Então, o fora tá muitas vezes me mostrando o conteúdo que eu estou vibrando aqui, né? E eu consegui transmutar várias energias nesse sentido esta semana. Energias, né, energia de irritação, e eu percebi que tinha uma mágoa inconsciente, e eu fui lá e trabalhei nessa energia. Vamos lá, expandir o cardíaco, vamos expandir. E aí eu fui sentindo mais leve, esse olhar para dentro, né? E como a Ana falou, nós temos vários desafios, né? Enquanto personagens aqui, né? A gente mergulha na ilusão o tempo todo. A gente mergulha na ilusão o tempo todo, né? Eu também tenho uma filha de 11 anos, e aí aí eu tô ali me observando, né? Eu tô me observando, e aí de manhã ela acorda para ir para a escola, e aí eu acordei, ela acordou, mas deitou de novo, e aí eu falei, né? Opa, e a escola? Bora, ela levantou, e aí assim, eu falando com ela, mas me observando. E aí eu falei assim, nossa, mas se eu não tivesse levantado, você teria dormido de novo. E eu me observando. Aí eu falei assim, mas filha, né, tal, fica mais atenta ao horário. Mas eu falando e me observando. Eu falei, tá. E aí eu falei, será que eu tô me observando até que ponto eu estava julgando, né? Aquela situação ali, a preocupação, a ansiedade de mãe, tudo misturado, né? A gente se observando. E esse olhar para dentro. Aí eu fui, respirei, eu falei, mas e se ela perdesse o horário da escola, né? Tá, tudo bem, mas e aí? Para tudo dar seu jeito, né? Não precisa. Calma, muita calma. Respire, desse olhar para dentro para ver as coisas como é um processo, assim, né? De você se observar e falar, nossa, mas espera aí, a energia fora é essa preocupação, essa ansiedade dentro. Aí, opa, peraí. Me olhando, né? Me observando. Porque assim, eu parei para pensar, e se ela acabasse dormindo e perdesse a aula, né? Tá, mas aí minha cabeça, aí a mente, né? Mas tem prova. Tá, mas assim, tudo dá-se um jeito, só segue, segue. E aí eu fui assim, me sentindo, né, de uma forma mais relaxada. Fui ali respirando, lembrando que a história é uma ilusão, né? Mas assim, lembrando que tudo aqui é uma ilusão, mas assim, a gente buscando conduzir com mais leveza, né? Sem o estresse de mães, não surta, peraí, vai pro coração, vai pro coração, não julga, né? E aí respirei e fui. E aí eu sempre estou buscando fazer esse olhar para dentro. Nessa presença eu sou. O fora tá me mostrando o que eu estou vibrando. Qual o meu estado de consciência naquele momento. E aí interessante. Aí, tô nesse movimento aí. Movimento super importante para a gente fazer o tempo todo, né, Gi? E assim, a ideia da ilusão, né, de que a gente vive aqui uma ilusão construída para nossa experienciação, é para que a gente tenha
se coloque, tome posse, né, por assim dizer, da nossa própria consciência e olhe para esse lugar a partir dela, né? Como para a gente compreender, como a gente estava até falando um pouco antes, que tudo está certo, tudo está perfeito do jeito que está. Mas a gente está extremamente inserido dentro da dualidade, e aqui nessa dualidade, a vida, o cotidiano, a escola, a prova, a conta para pagar, o horário, inclusive o hoje, o amanhã, ele é real nessa experiência. Então, tá tudo bem a gente se preocupar com as coisas que a gente tem, porque a gente quer o melhor para as nossas crianças. A gente sabe, a escola não é perfeita como eles merecem, ok, mas é o que nós temos agora. Então, a gente se organiza dentro disso. Então, não se cobre por isso, né? Mas é tão fantástico e válido esse a gente se olhar o tempo todo a partir desse olhar de observador, de quem percebe como é que eu tô aqui, como é que eu tô aqui, como é que eu tô aqui. Para mim, esse é o realmente o orar e vigiar, vigiar, né? É a gente estar nessa constância de autoobservação. E a gente não vai estar perfeito o tempo todo. Ninguém consegue, né? Mas o importante é que a gente tenha consciência. Opa, escorreguei aqui, deixa eu voltar, deixa eu fazer uma escolha aqui de novo, mais coerente com aquilo que eu quero. Então, dentro dessa experiência humana, se colocar nesse estado de perfeição, de eu estou praticamente o dia inteiro, não é muito real, né? Porque existem muitas coisas em volta. Até que a gente aprenda a totalmente dominar o nosso campo e só irradiar daquilo que a gente estiver. A gente irradia daquilo que está cheio, mas estar tão pleno a ponto de só irradiar isso, né? A gente está no caminho do aprendizado e tá lindo assim. Eu não sei se a Rosinha quer falar, que ela tá só assim mexendo os dedinhos. Se quiser, eu paro. Nós te ouvimos. Mas não é preciso parar, porque eu adoro escutar. É mesmo muito bom. Mas eu queria falar sobre, queria trazer só a importância de que nós somos humanos. É muito importante nós não nos esquecermos que somos humanos aqui. E nós não podemos viver só com o nosso interior, nós temos que viver com o nosso interior e com o nosso exterior. Nós precisamos de integrar ambos. Nós precisamos de os tornar harmoniosos. Nós precisamos de fazer com que exista um trabalho entre ambos que se complete. Porque quando, tal como a Cá disse, quando nós prestamos atenção a uma ferramenta que todos temos, não é preciso pagar, não é preciso ir buscar a parte alguma, todos nós temos. Alguns de nós somos conscientes dessa ferramenta, outros nem tanto, outros esquecem-se que ela existe e ela é uma das maiores ferramentas que nós temos, que é a nossa respiração consciente. E a nossa respiração, ela faz com que nós possamos trazer maior clareza à nossa forma de observar, à nossa forma de estar, à nossa forma de ser, à nossa forma de estarmos conosco e de estarmos com o todo que está à nossa volta. Quando nós trazemos à nossa presença mais e mais esta lembrança de que a nossa respiração é muito, mas mesmo muito importante para todos os processos, quer físico, quer espiritual, quer a integração do nosso aspecto espiritual com o nosso aspecto material. Quando nós trazemos bem claro para nós essa integração, tudo começa a ser muito mais simples, porque o mistério de tudo está em tornar tudo aquilo que está à nossa volta e tudo aquilo que faz parte de nós
simplificado, porque é simplificado. Nós, esquecendo de todas as ferramentas que temos e esquecendo todo o nosso poder, complicamos. Então deixa de ser simplificado. Somos nós que fazemos isso acontecer, mais ninguém, absolutamente ninguém, a não ser cada um de nós, quando escolhe fazer o processo dessa forma. Mas nós não podemos, de maneira alguma, tal como a Elis disse, nós estamos aqui neste mundo a ser humanos, nós temos contas para pagar, nós temos escolas para frequentar, nós temos trabalhos para ir, nós temos uma sociedade toda à nossa volta e por isso nós não nos podemos esquecer que um dos nossos grandes propósitos é viver tudo isso de uma forma que nos permita olhar através desse olhar de compaixão e que nos permita poder fazer essas observações num estado mais consciente. É isso que nós treinamos. Se nós fazemos isso sempre, não fazemos. Nós não fazemos isso sempre, porque isso é o que nós temos vindo a perceber-nos que nós fazíamos e que é algo que faz parte de nós. É uma parte nossa. É uma parte do nosso eu sou. O nosso eu sou é assim. Mas nós havíamos nos esquecido disso. Então, nós andamos, por vezes, meio perdidos. Pensamos que precisamos de estar só no nosso aspecto espiritual, depois ficamos um pouco baralhados, percebemos que afinal somos humanos e nós somos esta integração. Nós somos seres espirituais que estamos numa experiência humana. Então, nesta experiência humana, nós temos que trazer toda a nossa sabedoria espiritual e aplicá-la aqui, neste mundo onde nós nos encontramos. Não adianta que nós queiramos fingir que não existe o que existe à nossa volta. Não adianta fingir. Nós não podemos fingir. Nós não somos somente luz. Nós aqui, como humanos, somos luz e sombra. E temos esses vários aspectos. Nós temos que os acolher, a todos esses aspectos. Acolher, observá-los, entendê-los e a seguir perceber o que é ainda nós não podemos excluir porque ainda não vimos na sua totalidade e aquilo que nós já podemos excluir porque já não faz parte do nosso caminho. Então todo esse processo é um processo que, tal como nós já escutámos aqui, como várias pessoas disseram, que é um processo que tem muitos desafios e são esses mesmos desafios que nos abrem as portas. Porque é através desses desafios que nós abrimos muitas portas para os estados de consciência mais elevados. Se esses desafios são precisos, nós provavelmente fazemos com que eles sejam necessários, porque em algum momento nós também decidimos que isto tinha que ser difícil. Mais uma vez fomos nós que decidimos, fomos nós que escolhemos. E por isso, todas essas nossas escolhas envolvem todo este movimento que nós sabemos que faz parte da nossa evolução, dos nossos estados de consciência, que cada vez mais se vão refinando e se vão mostrando como o nosso verdadeiro eu sou. Nós tínhamos deixado de ver e que nós estamos cada vez mais a vê-lo, a senti-lo, a experienciá-lo, mas com tudo, com todos os aspectos e com tudo aquilo que faz parte de nós como seres humanos. E talvez seja às vezes essa nossa escolha de fugir de ver todos esses aspectos que nos prende no caminho, porque nós não nos podemos esquecer nunca que somos mesmo aqui seres humanos. E os seres humanos têm processos que precisam de aceitar, precisam de
observar, que precisam de acolher, que precisam de entender porque é que eles fazem parte de nós, porque é que em alguma parte nós os escolhemos, porque se nós não fizermos esse trabalho, às vezes nós pensamos que algo já não faz parte do nosso caminho e afinal esse algo ainda está lá de alguma forma mascarado em alguma parte nossa. Por isso é importante que nós possamos observar todos esses aspectos. E sim, é verdade, como a Gi disse, existem muitos reflexos, existem muitas partes nossas no exterior a mostrarem-nos aquilo que precisamos de ver, mas elas existem no exterior, existem no interior e nós precisamos de os tornar ambos partes nossas. Nós existimos com essas duas partes, com o interior e com o exterior. E quando nós fizermos essa integração, todas as nossas relações e tudo aquilo que existe à nossa volta vai ter uma frequência completamente diferente. Porque se existir harmonia entre todas as partes que definem o eu sou, então a frequência que vai vibrar, que vai sair desses campos, será certamente uma frequência muito mais harmoniosa, com muito menos desafios. Obrigada por todas as possibilidades que nós criamos quando nos encontramos e quando nós trazemos tudo aquilo que faz parte da nossa evolução e que nós podemos integrar na nossa consciência e transformar da melhor forma, porque com todo o amor que vive em nós e que nos define e que nós somos, é de certeza isso que nós faremos desde que nós nos possamos abertos a todas estas aprendizagens que fazem parte dos nossos caminhos e que tanto nos mostram e que tanto nos dizem. Por isso, quero agradecer a todos por nós nos encontrarmos sempre aqui semanalmente e trazermos esse campo de infinitas possibilidades para todos nós podermos, cada dia, estar mais e mais e mais conscientes do nosso eu sou. Só Gente, quero. agradece. Desculpa, Cá. Não, mas eu só agradeço. Eu quero trazer uma energia muito forte que está aqui desde que a gente começou. E é, é uma desacomodação que chega para nós, uma cutucada, para que a gente vá pouco a pouco, com coragem, desfazendo mais e mais essas muitas teias dessa rede na qual estamos emaranhados profundamente. Mas esse eu que nós integramos em nós, que nós puxamos para se fazer presente, ele conhece a verdade. Por acaso você acredita que a sua compaixão faz diferença no mundo? Por acaso você acredita que o seu perdão faz diferença no mundo? Por acaso você acredita que a sua caridade faz diferença no mundo? Ela é por você, para você. Essas sementes são são canteiros de flores do seu próprio jardim, fundamentais para moldar o seu eu, para retornar, sentir o outro em total integração
É por isso que existe compaixão, a dor pelo outro, a vontade de fazer, para que você se lembre de que aquela dor também é sua. Mas, em verdade, tais sentimentos não são para o outro, são para você. São instrumentos para si mesmo, de expansão, de auto-melhora e retorno. Você não faz pelo outro. A ilusão, ela foi tecida de tal forma para nos fazer crer que a gente só pode caminhar quando ajuda o outro. Que a gente só pode fazer pelo outro, que só existe o bem desta forma. Que outro, novamente a gente pergunta se é você em todos os seus aspectos manifestado. Nos fizeram crer que fazer bem e doar-se esse auto-amor é egoísmo, é erro, que eu preciso amar fora, que eu preciso fazer fora, que eu necessito de ações, de movimentos, que eu tenho um propósito de servir o outro. Ora, o que é servir? Senão uma construção de palavras belas dessa ilusão, deste jogo, como dizem alguns. Você antes serve a si mesmo, se permitindo esta integração da qual falamos, se permitindo este sentir que vos trouxemos. E a partir desta integração real, com a magnificência que é você, aí sim, você serve. Não por fazer algo, não por movimentar-se, não porque a sua missão de tantas construções tão belas, de tantas historinhas que lhes contaram, essa por si só é uma das mais belas. Mas a verdade é do espírito que ele não necessita de ações que não por si mesmo. E uma vez retornando ao centro de quem é, todo o resto não necessita de esforço, porque quando você é e basta. Nas histórias que lhes contaram, disseram que o vosso Cristo veio à Terra para salvar-lhes. As coisas acontecem no universo inteiro quando dá energia suficiente acumulada para colapsar a onda. Não foi senão um colapso nesta realidade daquela onda de energia. Como vocês, cada um colapsa continuamente as vossas crenças, aquilo que sustentam e continuamente recriam por acreditarem.
Eu sei que é desagradável. É como a criança que, em dado momento, entende que cresceu e que não há mais o colo para voltar, nem a mão para segurar na noite, mas que ela é seu próprio guia, a sua própria proteção, a sua própria sustentação. Estas crianças estão crescidas e por escolha própria, por emanação dos vossos campos, é tempo de compreenderem além das ilusões criadas dentro da ilusão. Deixem essa inquietação botar sim suas sementes e sigam o fio, como é dito. E mais encontram a si mesmos. Mais uma vez, vocês são a consciência divina em experienciação. Vocês são um mundo tudo que vem é projeção daquilo que creem. Não é preciso fazer ação externa alguma, senão em si mesmos. Obrigada. Obrigada. Veio de uma forma muito organizada, né? Palavras para concretizar o que a gente está fazendo, ideias soltas, veio de uma forma bem falada, bem sentida por todos nós. Obrigada, obrigada mesmo. Perfeito, muito perfeito. Aliás, eu estava me perguntando antes o que é perfeição, né? A gente fala Vou tirar. perfeito, perfeito, não estamos perfeitos, não estamos perfeitos, mas o que é perfeição, né? Uma reflexão para mim. A perfeição é o agora, é esse estado, esse momento que eu estou agora. Então, obrigada, obrigada mesmo, do coração. Obrigada, amores. Dá um Agradeço calor também. aqui. Deixa. Só quero. Deixa eu baixar aqui.